Bom, nessa aula nós vamos tratar do assunto que é o Teorema de Tales. Tales, referido no teorema, né, é o grego Tales de Mileto, que viveu cerca de 650 anos antes de Cristo, né? E ele era filósofo, ele era astrônomo, ele era matemático, né? E ele ficava observando os raios solares que batiam sobre a pirâmide e a sombra que esses raios eles marcavam no chão, e ele ficava pensando numa forma de calcular a altura daquela pirâmide a partir desta sombra, dessas informações que ele tinha ali, né? Então, ele criou esse teorema que se refere à relação proporcional que existe entre retas paralelas e transversais, tá? Então, é um teorema de grande utilidade, né? Porque mostra geometricamente a proporcionalidade, e é isso que nós vamos discutir aqui. Bom, para a gente entender do que a gente está falando, vamos tratar dos elementos, né? O feixe de retas paralelas. Ele é um conjunto de retas, estão todos no mesmo plano, tá? E com as retas transversais também no mesmo plano, e até aqui, né, que a geometria ela é acumulativa, né, então a gente vai ter sempre a relação entre tudo que a gente já estudou, né? Então a gente trabalhou até agora com retas paralelas cortadas por uma transversal. Então eram duas retas paralelas, cortava por uma transversal, a gente viu ângulos alternos internos, ângulos colaterais, internos e internos, externos, né? Ângulos correspondentes, ângulos opostos pelo vértice, né? Agora nos interessa enxergar os segmentos que vão poder ser marcados a partir desse feixe de retas paralelas, cortadas por mais de uma transversal. Bom, então, o que vai ser transversal do feixe? Ela vai ter, e aí a gente vai denominá-las aqui, nós vamos ter aqui a transversal T e a transversal U. O feixe de retas paralelas, vamos colocar aqui, ó, a reta M, a reta N, a reta O e a reta P, tá? Então, nós temos essas retas, né? M paralelo a N, paralelo a O, paralelo a P, e T e U transversais a esse feixe de retas paralelas. Então, a transversal ela vai gerar com esse feixe de retas paralelas, ela vai ser concorrente a cada uma dessas retas. Então, ela vai ter somente um ponto. Na reta T, interseção com M, por exemplo, aqui nós temos o ponto A. Então, ponto B, ponto C, ponto D. Na outra transversal, a reta U, ela vai ser concorrente a todo o feixe, né? Então, ela só vai ter um ponto de interseção com cada uma dessas retas que compõem o feixe. O ponto A1 ou A', dependendo do livro que vocês estão lendo, né? B1 ou B' e tal. Então, C1 e D1. Também a gente consegue marcar segmentos entre as retas paralelas, né, sob a reta transversal, entre as retas paralelas. Então, sob a reta transversal T, entre as retas paralelas MN, a gente tem o segmento AB. Esse segmento ele vai ser correspondente ao segmento A1B1, que está sob a reta U, mas ele também está entre as retas M e N, tá bem? Então, a gente vai ter aqui segmentos de retas correspondentes. É um conceito novo que não tínhamos tratado até aqui. A partir daí, a gente consegue extrair uma propriedade, tá? Que se duas retas são paralelas em um feixe de retas, são transversais em um feixe de retas paralelas distintas, em um segmento de uma delas, por exemplo, aqui a reta T e a reta U, tá?
Então, em um segmento da reta U, tá, é dividido em P partes. Então, aqui, ó, o segmento está sendo dividido em P partes congruentes entre si. Então, a gente pode dizer que tem a mesma medida X aqui, tá? Vai ser sempre a mesma medida, que eu vou chamar de X, eu não sei qual é o valor aqui, tá? E os pontos de divisão são conduzidos, pelos pontos de divisão são conduzidos retas no feixe, do feixe, tá? Então são retas paralelas também. O ponto de divisão são os pontos de interseção aqui, ó, tá? Então o segmento correspondente, aqui no caso agora vamos falar do A', B', da outra transversal, segue duas informações. A primeira, ele também vai ser dividido em P partes, tá? Então, se o primeiro segmento AB aqui no primeiro modelo, tá? Ele foi dividido em P partes, todas com a mesma medida X, o segmento correspondente, então A', B', ele vai ser dividido também em P partes. Bom, para a gente demonstrar isso, tem essa imagem aqui embaixo, com o modelo 1, a possibilidade 2 e a possibilidade 3, tá bem? A possibilidade 1 nos parece ser a mais óbvia, né? Por quê? Porque a gente tem um feixe de retas paralelas. Então, toda reta que eu fizer conduzido pelo ponto de divisão, ela também vai marcar paralelamente o outro segmento. No modelo 2, ele tenta dizer que vai ter P menos uma partes no primeiro segmento. Só que aqui, para ter P menos uma, vai ter que ser uma dessas retas, não vai poder ser paralela, entendeu? Por quê? Como está aqui, né, essa reta aqui no desenho, aqui, ó, que eu estou marcando em preto aqui, ó. Essa reta aqui, ela não é paralela, então ela não pertence ao feixe. Assim como no terceiro modelo, essa reta aqui que eu estou marcando, ela também não vai ser paralela e, portanto, ela não vai pertencer ao feixe de retas paralelas. Por isso que sempre que eu passar por um ponto de divisão, uma reta paralela ao feixe, então que pertença ao feixe de retas paralelas, ela vai também cortar o segmento na transversal correspondente, o segmento correspondente. Então, é garantido essa primeira parte da propriedade, tá? O segmento correspondente também é dividido em pré-partes. Essa segunda parte, que é, e essas partes são congruentes entre si, a gente pode ver a partir dessa imagem aqui, ó. Dado um segmento AB, sob a reta transversal T, tá? E nós temos a reta transversal U num segmento A', B'. Então, se eu fiz aqui, se eu conseguir particionar esse segmento AB com retas paralelas, né, que a gente acabou de ver, que se eu cortar o segmento AB com uma reta paralela, eu também vou cortar o segmento A', B', vai ter a mesma quantidade de partes, né? Com a mesma medida X aqui, tá? Então aqui eu estou partindo dizendo que elas são congruentes. Eles têm a mesma medida, a divisão que eu fiz. Para eu demonstrar que o segmento correspondente também vai ter seus lados congruentes, a gente faz essa adaptação formando aqui um paralelogramo. Eu tirei esse segmento eu fiz um segmento auxiliar paralelo ao segmento X, então ele vai ter a mesma medida X aqui. E pela propriedade do paralelogramo, eu poderia dizer, não é do nosso interesse aqui, que essa medida aqui, Y, vai ser a mesma medida Y aqui embaixo, ó, né? Assim como esse ângulo aqui, alfa, ele vai ser o mesmo ângulo alfa aqui e também o mesmo ângulo alfa aqui. Por isso que
Aqui que está marcado em laranja, dois ângulos aqui, ó, ele também está marcado 2 vezes aqui, quer dizer que mostra a congruência entre esses ângulos. Por quê? Porque eles são correspondentes, né? A gente tem todas essas propriedades garantidas aqui. Então quer dizer que se eu tenho e todos esses triângulos aqui, esse triângulo, esse primeiro triângulo aqui, esse segundo e esse terceiro, eles são triângulos congruentes. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, né? E se eles são congruentes aqui, ele tem todos esses lados aqui, ó, eles vão ter a mesma medida também. O lado 1, 2, 3 aqui, né? Eles também vão ser congruentes. E assim a gente consegue entender essas duas afirmações da propriedade, tá? Que eles são, se eu dividir um segmento em p partes, né, um determinado número de partes, o segmento correspondente vai estar dividido também pelo mesmo número de partes. Da mesma forma, se eu fizer isso com uma medida de um lado, ela vai ser uma medida congruente do outro lado também. Tá bem? São congruentes entre si. É isso aí. Bom, então agora a partir dessa propriedade que a gente vai começar a pensar o teorema de Tales, tá? Então o teorema diz o seguinte, ó, se duas retas são transversais e um feixe de retas paralelas, então a razão entre os dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra. Então aqui, ó, dado o segmento AB, que está sob a reta transversal T, e o segmento CD, que está também sob a reta transversal T. Nós temos correspondentes na reta transversal U, o segmento A', B' e C', D', tá bem? Então, ó, vendo a hipótese, AB e CD são segmentos de uma reta transversal T. A', B' e C', D' são segmentos respectivos correspondentes na reta transversal U. Então, vai valer essa proposição. A nossa tese, o que a gente vai demonstrar, é que vai valer essa proposição aqui, ó. AB está para CD, assim como a linha B' está para C', D'. Então, o primeiro caso é que se eu consigo dividir o segmento AB com retas, um feixe de retas paralelas que tenha a mesma medida x e eles caibam todos dentro desse segmento, tá? Então, a nossa hipótese aqui é que nós vamos dividir o segmento AB em p partes e o segmento CD em q partes, tá? A partir disso, a gente vai poder escrever o seguinte, ó, que o segmento AB, olhando aqui sobre a reta T e a reta U, a reta T e a reta U. Então, olhando agora para a reta T, transversal T, a gente vai ter o seguinte, ó, o segmento AB, ele vai ser igual a medida x, né, a P vezes a medida x. O outro segmento, CD, ele vai ser igual a Q vezes a medida x. Daqui, aplicando a razão, que é a nossa tese, né, a razão desses dois segmentos, o que nós vamos ter? Ó? A razão desses dois segmentos vai ser dada por AB sobre CD. Tá? E aqui, ó, eu vou ter que PX divididos por QX. Só que aqui na divisão, a gente tem o x no numerador e o x no denominador. Então, eu posso cortar. Então, eu vou ter que o AB, ele está para CD, assim como o P está para Q. Essa é a razão dos dois, tá? Olhando por outro lado, mas pelo mesmo argumento, a reta U, eu vou ter da mesma forma, ó, que o A', B', ele vai ser igual a P partes
do segmento x'. Lembrando aqui, pessoal, a medida de medida x', né? A medida aqui de uma parte desse segmento AB, que a gente dividiu, que a medida aqui é x, aqui ela não vai ser x, ela vai ser x', tá? Eles são congruentes entre si, mas não é congruente com o correspondente, ele é proporcional, e é isso que nós estamos vendo, tá? Bom, então, agora a gente pode ver o seguinte, ó, voltando, tá? O A'B' é igual a P vezes X', tá? Então, do mesmo jeito, o C'D', ele vai ser igual a Q vezes X'. Então, aplicando a razão entre esses dois segmentos, A'B' sobre C'D', nós vamos ter que Px' sobre Qx', né? E assim como no modelo anterior, a gente vai poder cortar os x' aqui. Então, a gente vai concluir que o A'B' está para C'D', assim como o P está para Q. Mas olha aqui, ó, a gente tem P e Q como a razão dos dois, ó. Ele é a razão dos dois. Então, a gente vai poder escrever o seguinte. A gente vai poder escrever que o segmento AB está para o segmento CD, assim como A'B' está para C'D'. E é isso que a gente queria demonstrar nesse primeiro caso, onde a gente consegue subdividir cada segmento por uma medida específica e ela cabe dentro dessa divisão, entendeu? Ela é comensurável. Agora nós vamos ver o segundo caso, onde é incomensurável. E aí eu peço especial atenção de vocês para que na divisão do CD, a gente tem uma medida y que ela é comensurável, mas na divisão do AB, a gente tem a medida y, mas sobra um pouquinho aqui, ó. Tá sobrando um pouquinho aqui. Então, a gente tem m vezes y e m mais 1 vezes y. Então, quer dizer, o segmento AB, ele vai ser maior do que o MY, mas menor do que o M mais 1Y. E esse aqui é um dos pulos para a gente conseguir fazer essa demonstração do incomensurável. A gente precisa partir desse modelo, porque assim, ó, eles não podem ser mensuráveis, né? Eles são incomensuráveis. Então, não existe um segmento submúltiplo comum entre o AB e o CD. Existe, nós tomamos um que é submúltiplo do CD, mas ele não é um submúltiplo do AB. Então, e foi o que aconteceu. Daí, a gente pode dizer, ó, que o CD ele vai ser N vezes o Y. Então, nós vamos escrever isso aqui embaixo. Ó. O segmento CD ele é igual a NY. E aqui também eu posso escrever, né? Que é igual a NY. Agora, a gente aplicando isso tudo aqui, olhando sobre a reta T. Aplicando isso, a razão disso, né? A razoabilidade disso, a gente vai ter que MY está para NY, né? Isso vai ser menor do que o AB sobre o CD, que vai ser menor do que o M mais 1 vezes Y
divididos por n vezes y. Tá bem? Só que aqui, novamente, a gente vai poder cortar o y, né? Que o y aparece no numerador e no denominador. Então, a gente vai ter daqui que o m sobre n menor do que o segmento, né? Que é menor do que a razão entre os segmentos, que é menor do que o m mais 1 dividido por n mais 1. Olhando agora para a reta U, a transversal U, a gente vai ter o seguinte, ó, que agora o m y' vai ser menor do que o a', b', menor do que o m mais 1 y'. E da mesma forma, o n y' vai ser igual ao c', que é igual ao n y'. Fazendo a mesma estratégia que a gente fez anterior aqui pela reta T, a gente vai poder dizer já direto aqui, ó, que já eliminando os y, né, que o m sobre o n, eliminando os y', melhor dizendo, vai ser menor do que o a', b', o c', d', menor do que o m mais 1 sobre n. Bom, agora a gente chega num ponto crucial aqui, que diz assim, ó, se a gente tem um y, então, que é um submúltiplo de CD, que isso pode variar, né? A quantidade é uma variável, né? Pode ser 2, 3, 10, 15, 20, a gente pode aumentar essa variável, inclusive, mas ele é um submúltiplo, ele vai ser congruente no segmento CD e entre si, né? Dividindo por y, aumentamos n e essas condições, m sobre n e n mais 1 sobre n, foram um par de classes contíguas que definem um único número real que é o valor do segmento AB sobre o segmento CD pela expressão 3 e o A', B' sobre o CD, D' pela expressão 4. Então quer dizer o seguinte, pessoal, com esse número ele é único. Quer dizer o quê? A gente consegue, por caminhos diferentes, estabelecer a mesma relação, né? Tentando dividir aqui, ó, por y vezes o segmento CD de forma comensurável e, por outro lado, no correspondente, né, o y' vezes, né? Então, a gente consegue estabelecer a mesma relação e isso define um único número real. Portanto, por isso, a gente consegue agora afirmar que o AB, o segmento AB, também a mesma coisa que a gente conseguiu afirmar da outra vez, ó, está para o segmento CD, assim como o A', B' está para C', D', a medida desses segmentos. Daqui, a gente consegue também escrever, ó, se eu multiplicar e dividir de forma diferente aqui, né? Organizar, eu posso trocar o A', B' pelo CD, eu posso trocar a posição deles, não posso? A gente pode. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, que o AB, da mesma forma, está para o A', B',
assim como o CD está para C', D'. Tá bem? Isso aqui também é importante, porque eles são proporcionais entre os segmentos que estão sobre a mesma reta transversal, mas eles são proporcionais também ao segmento correspondente da outra reta transversal. Tá bem? É isso que quer dizer essas duas formas, essas duas interpretações aqui. E disso decorre essa consequência aqui, ó, que toda reta paralela a um dos lados de um triângulo determina sobre os outros dois segmentos proporcionais. Então, quer dizer, aqui ó, nós temos um triângulo ABC e traçou-se uma reta paralela que no triângulo foi marcado o segmento MN, a reta paralela a S. Se nós tomarmos uma reta paralela ao ponto A, uma reta R paralela a S, paralela a T, passando pelo ponto A, a gente tem aqui um feixe de retas paralelas cortados por duas transversais. A transversal que vai conter o segmento AB, eu vou chamar ela aqui de T, e a transversal que vai conter o segmento AC, que eu vou chamar de U. E aí vale exatamente tudo que a gente acabou de demonstrar. Ó. No caso, ó, o segmento AM está para o segmento MB, olha aqui, ó, MB, assim como o segmento AN está para o segmento NC. Poderia dizer que o segmento AM está para o segmento AN, assim como o segmento MB está para o segmento NC. Essas duas afirmações valem. E era isso que a gente ia para trabalhar nesta aula. Depois nós temos a lista de exercícios e na próxima web a gente vai fazer a nossa revisão para a prova.